Olá, sexto ano, bom dia! Hoje é quarta-feira, pessoal, e como toda quarta, eu venho apresentar para vocês as aulas de hoje, que é uma aula de literatura, uma aula de história e uma aula de matemática, que seguirão essa mesma sequência. A primeira aula de literatura, ministrada pela Miss Cristiane, a segunda aula de história, ministrada pela Miss Aires, e a terceira aula de matemática, ministrada pela Miss Josane. Como todos os dias, eu estou deixando para vocês aqui na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos de cada uma dessas aulas. Pessoal, desde segunda-feira nós temos disponibilizado para vocês a agenda do dia. Passem essa agenda para que nós temos enviado para a agenda de vocês, se organizem, vão fazendo um check em cada atividade já realizada para que vocês se organizem melhor. Lembrem-se das dicas que nós damos para vocês todas as vezes. Fazer a tarefa do dia sempre no dia, tá? Para que vocês não venham a ter tarefas acumuladas, beleza? Pessoal, no mais, desejo a vocês uma ótima aula, uma ótima quarta-feira e até amanhã. Fiquem com Deus. Bom dia, sexto ano, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 17 de junho, temos aí 2 aulas de literatura. Seguimos aí o nosso horário de aulas presenciais. Toda quarta-feira nós temos aí aulas de literatura. Hoje, o que nós estamos fazendo aí? Nós estaremos lendo e analisando um texto, né? E a partir desse texto nós temos aí exercícios de interpretação. Então nós iremos ler o texto, as questões e em seguida vocês estarão fazendo aí a interpretação, a análise aí, né? Essa análise é baseada aí nas questões. Só uma dica para vocês de interpretação. Quando você vai interpretar um texto, o que você tem que ter em mente? Você tem que ter em mente que ali tem uma história, tem uma ideia, tem um contexto. E aí você precisa analisar esses detalhes. Por quê? Porque quando você vai pensar, refletir sobre a ideia do texto, você precisa também relembrar aí essas pontuações. Que pontuações são essas? É um texto narrativo. Então, o que tem dentro dessa narração que foi colocada? Quem são os personagens? Qual é o enredo? Por que o texto teve tal título? Né? Como que é o desfecho dessa história? O clímax? São detalhes importantes. E dentro do texto narrativo, que é o texto é a modalidade textual, né? O gênero textual que nós estamos estudando. Nós estudamos aí nesse segundo bimestre. Depois nós entramos em história em quadrinhos. E aí, dentro de literatura, nós fazemos um paralelo aí, né, com redação. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um texto que é uma narração. Então, é um texto narrativo, ou seja, ele conta uma história, ele tem personagens. E aí nós temos questionamentos a respeito desse texto, questionamentos interpretativos. Todas as vezes que você for interpretar um texto, você não pode passar, você lê uma frase, você não pode passar para a próxima frase sem ter entendido a que você acabou de ler. E isso vale para o parágrafo também. Leu um parágrafo, não entendeu? Então você retoma a leitura de novo e lê ele quantas vezes for necessário para que você o compreenda. Isso não vale somente para a literatura, para a língua portuguesa. Isso vale para qualquer texto, qualquer pergunta, qualquer enunciado, qualquer situação que exija que você interprete algo. Então, você não pode passar para frente sem ter compreendido e interpretado o que foi dito, tá? É a dica chave aí para você conseguir interpretar e entender o que está sendo dito, o que está sendo passado, tá? Então vamos aí, vou mostrar para vocês o texto e vou ler aqui, tá? Então o texto que vocês irão ler, que eu irei ler aqui com vocês, depois em casa, né, no momento seu aí de leitura, de estudo, você estará relendo.
Peço que vocês leiam ele aí em voz alta, tá? Treinar aí a oralidade, a fala, pontuação, acentuação, tá? Então, vou ler com vocês. Esse texto chama O Caso do Espelho. Era um homem que não sabia quase nada. Morava longe numa casinha de sapê, esquecidas nos cafundós da mata. Sapê, gente, é um tipo de folhagem, uma casa que tem folhagens, né, que tem folhas, né, cobrindo elas. Um dia, precisando ir à cidade, passou em frente a uma loja e viu um espelho pendurado do lado de fora. O homem abriu a boca, apertou os olhos, depois gritou, com o espelho nas mãos. Mas o que é que o retrato do meu pai está fazendo aqui? Isso é um espelho, explicou o dono da loja. Não sei se é espelho ou se não é, só sei que é o retrato do meu pai. Os olhos do homem ficaram molhados, ou seja, com lágrimas. O senhor conheceu meu pai? Perguntou ao comerciante. O dono da loja sorriu. Aquilo era só um espelho comum, desses de vidro de moldura de madeira. É? Não, respondeu o outro. Isso é um retrato do meu pai. É ele sim. Olha a testa, e o cabelo, e o nariz, e aquele sorriso meio sem jeito. O homem quis saber o preço. O comerciante sacudiu os ombros e vendeu o espelho baratinho. Naquele dia, o homem que não sabia quase nada entrou em casa todo contente. Guardou cuidadoso o espelho embrulhado na gaveta da penteadeira. A mulher ficou só olhando no outro dia. Esperou o marido sair para trabalhar e correu para o quarto abrindo a gaveta da penteadeira. Desembrulhou o espelho, olhou e deu um passo para trás. Fez um sinal da cruz, tampando a boca com as mãos. Em seguida, guardou o espelho na gaveta e saiu chorando. Ah, meu Deus! Gritava ela desnorteada. É o retrato de outra mulher. Meu marido não gosta mais de mim. A outra é linda demais. Que olhos bonitos, que cabeleira solta, que pele macia. A diaba é 1000 vezes mais bonita e mais moça do que eu. Quando o homem voltou no fim do dia, achou a casa toda desarrumada, a mulher chorando sentada no chão, não tinha feito nem a comida. O que foi isso, mulher? Ah, seu traidor de uma figa! Quem é aquela jararaca lá no retrato? Que retrato? Perguntou o marido surpreso. Aquele que você escondeu na gaveta da penteadeira. O homem não estava entendendo nada. Mas aquilo é o retrato do meu pai. Indignada, a mulher colocou as mãos no peito. Cachorro, sem vergonha, miserável! Pensa que eu não sei a diferença entre o velho lazarento e uma jabiraca safada e horrorosa? A discussão fervia feito água na chaleira. Velho lazarento coisa nenhuma, gritou o homem ofendido. A mãe da moça morava perto, escutou a gritaria e veio ver o que estava acontecendo. Encontrou a filha chorando, feito criança, que se perdeu e não consegue mais voltar para casa. O que é isso, menina? Aquele cafajeste arranjou outra. Ela ficou maluca, berrou o homem de cara amarrada. Ontem eu vi ele escondendo um pacote na gaveta, lá no quarto, mãe. Hoje, depois que ele saiu, fui ver o que era. Estava lá o retrato de outra mulher. A boa senhora resolveu ela mesma verificar o tal do retrato. Entrando no quarto, abriu a gaveta, desembrulhou o pacote e espiou. Arregalou os olhos, olhou de novo, soltou uma sonora gargalhada. Só se for o retrato da bisavó dele. A tal fulana é mais enrugada, véia, feia, catarrenta, murcha, arruinada, desengonçada, capenga, careca, caduca. Completou feliz abraçando a filha. Fica tranquila. A bruaca do retrato já está com os 2 pés na cova. Então aqui, meninos, nós temos aí, né, é um conto popular que foi recontado aí pelo escritor Ricardo Azevedo.
O que é um conto popular? É um tipo de narrativa que vai passando de geração para geração. Tá? Então aqui ele recontou essa história aí, né? O caso do espelho. Então há uma confusão, né? Existe aí uma situação em que as pessoas não entendem como que um espelho funciona. Ele reflete a imagem do que está sendo projetado a ele. Então se você olha no espelho, você está se vendo. Se outra pessoa olha no espelho, ela estará se vendo e assim por diante. Então aí houve uma confusão aí, né, entre todos aí da família, porque não entendiam, né, não compreendiam como que funciona um espelho, né, um objeto simples, mas que nessa situação aí eles não conheciam, não sabiam como utilizá-lo. Então aqui agora nós temos aí as questões de interpretação. Justifique o título do texto. Então você vai justificar aí o título. Por que que esse texto se chama aí Caso do Espelho? Quais são os personagens da história? 3. Qual foi a reação do homem ao ver o espelho pendurado do lado de fora da loja? 4. Por que o homem se assustou? 5. O que o homem perguntou ao comerciante? 6. O que fez o homem acreditar que estava vendo o retrato do seu pai? 7. O que a mulher viu quando olhou para o embrulho que estava na gaveta? 8. Por que a mulher ficou brava quando viu o embrulho que o marido havia guardado na gaveta? 9. O que a sogra viu ao olhar o embrulho? E por fim, a 10, que é uma resposta pessoal. Em sua opinião, por que cada pessoa viu uma imagem diferente? Justifique sua resposta. Então, por que cada um aí viu uma imagem de um jeito? E se você, né, tivesse pego esse espelho e tivesse olhado, qual imagem seria refletida? E se eu tivesse pego esse espelho, qual seria a imagem refletida? Então, é o que você vai pensar, né, vai colocar aí dentro dessa resposta aí, né? E aí você vai justificar aí a sua resposta, né? Porque cada pessoa vê uma imagem diferente, tá? Então, esses são os exercícios. Essa lista já está disponível no Google Classroom, tá? Já tá lá prontinha para ser baixada e relida. Vocês, né, vão reler novamente aí o texto, prestar atenção aí nos detalhes que aparecem, para que vocês possam aí fazer uma interpretação de texto tranquila e, né, pensando aí nos detalhes, pensando na história em si, pensando na temática, como que, né, esses personagens se comportam, qual foi o desfecho, né, dessa história, qual foi o clímax dessa história, ou seja, o ponto alto aí, né, dessa narrativa, a questão do espaço, onde acontece aí, né, a narrativa, quais são os espaços. Né, nas perguntas aí não tem, mas vocês podem pensar sobre isso. E o tempo? É um tempo cronológico? Nós sabemos quando aconteceu essa história? Então, são perguntas aí para vocês refletirem quando vocês estiverem aí fazendo a releitura desse texto aí na casa de vocês, tá bom? Uma ótima semana aí para vocês. Hoje já é quarta-feira, nós já estamos caminhando aí para o final já da semana. Bons estudos. Qualquer coisa é só me procurar, estou à disposição. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.
da página 55 diz assim: o quadro ao lado apresenta o número de livros de uma biblioteca separados conforme a classificação. Para melhor organização, esses livros serão colocados em prateleiras, de maneira que cada um haja apenas livros da mesma classificação, com o mesmo número de livros e o maior número possível em cada prateleira. Então, olha só, eu tenho os livros disponíveis, né? Eu tenho livros científicos 1184 unidades, didáticos 1332 e outros tipos de livros 925. O que o exercício me deu? Ele falou que eu vou organizar esses livros nas prateleiras, de forma que eu vou organizar livros de acordo com a classificação. Primeiro, eu preciso saber quantos livros eu vou colocar em cada prateleira de forma que não sobre. Vamos ver? Peraí, eu tenho que colocar um número que seja divisor, né? Tanto dos científicos, quanto dos didáticos, quanto dos outros. Por quê? O que significa ser divisor? Significa que não sobra resto, não é isso? Divisão exata. Então, eu tenho que dividir pelo mesmo número os livros científicos, os livros didáticos e os outros também. Tem que ser dividido igualmente, porque eu vou colocar uma certa prateleira só os livros científicos, em outros também, até terminar os científicos. Depois eu vou começar a colocar só os didáticos, depois os outros tipos. Mas não pode sobrar para misturar um tipo com o outro. E também tem que ficar organizado de acordo com essas categorias. Então, eu tenho que achar qual é o divisor comum a todos eles. E vai ter que ser o máximo divisor comum. Por quê? Porque eu quero colocar o máximo de livros em uma única prateleira, para depois passar para a segunda. Então, vamos descobrir qual que é o máximo divisor comum que tem entre esses três números. Letra A, quantos livros deve haver em cada prateleira? Então, é isso mesmo que ele está perguntando. Para eu achar o máximo de livros que cabem em uma prateleira, considerando que esse número que eu vou dividir, ele é divisor de todos esses três, eu vou ter que achar, então, o máximo divisor comum pelo método da decomposição em números primos. Por quê? Porque é o método mais rápido. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1184, 1332, 925. Vou passar um traço e vou começar a minha decomposição. Número grande significa que vem coisa pela frente. Vou começar pelo menor primo, que é o 2, porque tem números pares aqui, ó. O primeiro e o segundo são pares, então divide. 1184, quando divide por 2, é metade de 1184, que é 592. Professora, como é que eu acho isso? Dividindo. Vai no rascunho aí do lado e divide. 1332, na hora que eu divido em duas partes, dá 666. 666. E o 925, ele não divide, então ele vai ficar parado esperando. Eu não vou marcar esse 2 porque ele não dividiu os dois números, os três, né? Só dividiu 2. Não marco ele. Continua a dividir por 2 porque tem números pares. Então, 592 dividido por 2, a metade de 592, é 296. E a metade de 666 é 333. E o 925, que estava esperando, continua esperando. Continua a dividir por 2, porque o primeiro número é par. E eu não vou marcar esse 2 também, porque ele não dividiu todo mundo. 296 dividido por 2 dá 148. 333 não é par, termina em 3 e 3 não é par. Então, ele vai repetir e o 925 também. Acontece que eu vou continuar dividindo por 2, porque o 148 divide por 2. Dá 74. E repito os demais, 333 e 925. Novamente, vou dividir por 2 para dividir o 74. E vai dar 37. Repito os demais números.
E agora eu tenho que analisar aqui. Eu tenho 37, tenho 333, tenho 925. Será que esses números dividem por 3? Sim, olha aqui, ó. 3 mais 3 mais 3 dá 9. 9 divide por 3, então 333 divide. Então, o próximo número primo depois do 2 é o 3, e ele divide. O 7 mais 3 aqui, nesse primeiro caso aqui, 7 mais 3 dá 10, e 10 não divide por 3. Então, eu vou repetir o 37, ele vai ficar esperando. O 333, quando divide por 3, dá 111. E o 925 não divide por 3, porque quando eu somo os três algarismos, olha, 5 mais 2 dá 7, 7 mais 9 dá 16, 16 não divide por 3. Então, eu vou manter o 925. Lembrando que esse primeiro número é 337. Agora, se não divide por 3, nem o primeiro nem o último, eu vou ver se o segundo divide por 3. Sim, ele divide por 3, porque 1 mais 1 dá 3, e 3 divide por 3. Repete o 37. O 111, quando divide por 3, dá 37. E o último número, 925. Já terminei toda a divisão por 2, a por divisão por 3. Lembrando, teve algum número até agora que dividiu os três números? Não, não teve. Sempre dividiu 2 ou só apenas 1, né? Então, agora, o que eu vou dividir? Pelo próximo número primo depois do 3. O 4 é par, né? Ele divide por 2, ele divide por ele mesmo, divide por 1. Então, o 4 não é. E o 5 divide só por 1 e por ele mesmo. Então, o 5 é um número primo. Eu coloco o 37 esperando e vou chegar lá no primo. Lá no número que divide por 925. Como termina em 5, ele divide por 5. 925 dividido por 5 é 185. 185 vai dividir de novo por 5, hein? Então, 37 vai continuar esperando. E o 185 dividido por 5 vai dar 37. Continuando aqui, o que eu tenho? 37. E 37, gente, entra só na regra dele mesmo. Ele só divide por ele mesmo e por 1. Porque o 37 é o número primo. Possui apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Ah, então o 37, ó, vou marcar ele aqui. Ele vai dividir os três números. Vai ficar 1, 1, 1. Eu pergunto para vocês, então, qual é o máximo divisor comum entre esses três números? É o 37. Ó, MDC diz 1184, 1332, 925, 925 é o número 37. Então, quantos livros vai ter em cada prateleira? 37 livros em cada prateleira. 37 livros. A letra B pergunta: quantas prateleiras serão ocupadas agora com os livros científicos, didáticos e os outros? Bem, eu já descobri que cada prateleira vai ter 37 livros, né? Então, os números científicos, foi falado lá no início, na tabelinha, que eu tenho 1184 e eu vou dividir em 37 para saber quantas prateleiras que eu vou precisar se eu organizar de 37 em 37 grupos. Pensa, imagina que você vai organizar de 37 em 37. Vamos dividir? 1 divide por 37? Não. 11 divide? Também não. Tem que ser 118. Então, eu vou separar esse número aqui, ó, 118. 118 ao dividir por 37, imagine qual número que multiplica, que chega perto de 118. É o número... vamos ver se é o 2. Não, 2 não é porque vai dar pouco, vai dar pequeno, vai dar 70 e pouco. Vamos ver se é o 3. Então, vou pegar aqui um rascunho, ó. 37 vezes 3. Dá 21, vai 2. 3 vezes 3, 9, 10, 11.
Apesar de pequeno, é esse mesmo. Porque se eu fizer 37 vezes 4, vai passar. Ó, 4 vezes 7, 28, vai 12. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Então, o número que eu vou multiplicar ali, ó, é esse 3 aqui. 3 vezes 37, fizemos as contas, que dá 111. Então, vem aqui, tiro 111. Passo o traço aqui, vai sobrar de troco, número 7. Porque aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. Abaixo 4, agora é 74. Quantas vezes o 37 que vai dar 74? É 2 vezes. Quer ver, ó? 37 vezes 2. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Então, tira 74, sobrou 0, 0. Então, quantos livros científicos, quantas prateleiras? Eu vou colocar, então, 32 prateleiras com 37 livros cada. 32. Nos livros didáticos, falou que eram 1.332. Lembrando que o 37 são os grupos de livros, né? Vamos ver que 1 divide por 37? Não. 13 também não, tem que ser 133. O número aqui que chega mais próximo é, de novo, o número 3. Ó, nós já fizemos essa conta aqui embaixo, olha. 3 vezes 37 deu 111. E vezes 4 deu 148. Então, tem que ser o 3 mesmo. A resposta é 111. Eu venho aqui, tiro 111. E vai me sobrar 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. 1 menos 1, 0. 22 não divide por 37. Então, abaixo o 2 deu 222. Qual o número que eu multiplico agora por 37 que chega perto do 222? Bem, tem que ser um número que tenha 2 no final. 7 para multiplicar com algum número que dê 2 no final, só se for 7 vezes 6, que dá 42, né? Que dá o 2 no final. Vamos ver se é o 6. 6 vezes 7, 42, sobre 4. 6 vezes 3, 18. 18 e 4, 22. Então, é o 6. E quando tira 222, sobrou o resto 0, 0, 0. Então, quantos livros didáticos serão? 36 livros, não, 36 prateleiras com 37 livros. E outros? Outros vai ser 925, dividido por 37. 9 divide por 37? Não. E 92 divide. Vamos ver se é por 2? Opa, nós fizemos agora que por 2 dava 92. Ó, dava 74. E nós fizemos por 3 e vimos que dá 111. Então, vai ter que ser por 2 mesmo. 2 vezes 37 dá 74. Olha aqui, nós fizemos aqui embaixo. 74. Vamos subtrair. 2 tira 4? Não, pega emprestado aqui, vira 12. E no lugar do 9 vira 8. 12 tira 4? Tira, fica 8. 8 tira 7? Tira, fica 1. Abaixa o 5. 185 dividido por 37. Então, eu tenho que ver agora qual o número que multiplica por 37 que chega perto da 185. Bem, o 7 multiplica por qual número que termina em 5? Por 5, não é isso? Vamos ver aqui. 37 vezes 5, porque 7 vezes 5 é 35. Então, tem que ser ele. 5, subiu 3. 5 vezes 3, 15. 15 e 3, 18. Então, é o 5. Dá 185. Quando eu tiro 185, sobrou 0, 0, 0. Isso aí. Muito bem. Então, outros livros serão 25 prateleiras, contando 37 livros em cada uma. Muito simples esse exercício, mas se você não souber interpretar que é pelo máximo divisor comum, você vai ficar muito tempo fazendo conta, hein? Então, aprende. O que é máximo divisor comum? É um divisor comum a todos que seja o maior possível. Como eu quero que caiba o maior número possível nas prateleiras, é o máximo. Divisor, porque eu estou dividindo os livros em
em grupos. Página 55, exercício 2. Vou ler aqui. Com o objetivo de enfeitar a escola para uma festa, serão penduradas no pátio fitas coloridas. Observe o diálogo entre as organizadoras e resolva os itens. Aí tem a organizadora loira e tem uma morena. A loira fala: temos 18 metros de fita azul, 48 metros de amarela, 12 metros de verde e 60 metros de vermelha. De que tamanho devo cortar essas fitas? A morena diz: corte todas as fitas com o mesmo tamanho, sendo esse o maior possível. Gente, vamos ver os dados e descartar esse diálogo. Nele, nós vamos pegar o quê? As informações mais importantes. Vamos lá? Então, vamos lá. Eu tenho 18 metros de fita azul. Eu tenho 48 metros de fita amarela, foi o que a loira falou. Eu tenho 60 metros de fita vermelha. 18, 48. Opa, tem mais uma aqui que eu não coloquei aqui. Eu vou inserir aqui, olha. Ela falou também que tem 12 metros da verde. Então, vou colocar aqui, ó. 12 metros da fita verde. Tá? Aí, o que a outra moça falou? Corte todas as fitas com o mesmo tamanho, sendo esse o maior possível. Olha só. Ela me deu 4 informações numéricas que eu quero dividir. E a moça falou para ser no máximo possível, sem que sobe tamanho. Gente, a própria ideia do exercício já falou o que é para fazer. Dividir pelo máximo possível entre esses 4 números só pode ser máximo divisor comum. E o que pergunta de que tamanho deve cortar essas fitas? A letra A fala qual deve ser o comprimento de cada fita. Letra B, quantos pedaços de fita serão obtidos ao todo? Letra C, é possível dividir todas as fitas em pedaços de 4 metros sem que haja sobra? Justifique. Nós vamos responder letra por letra. Olha lá, as informações que eu tenho até então são 18, 48, 60 e 12, que eu tenho que dividir no máximo possível sem que sobre pedaços, né? Um divisor comum a todos eles. Então, vamos lá. Eu vou marcar aqui o 18, vou marcar o 48, vou marcar o 12 e vou marcar o 60. Lembrando que eu tenho bem aqui, ó, 12 de verde. E vou tentar achar qual é o máximo divisor comum. Vou começar dividindo por 2, porque tem número par, divide por 2. 18 dividido por 2 dá 9. 48 dividido por 2, qual a metade de 48 é? 24. Metade de 12 é 6. E metade de 60 é 30. Eu vou marcar esse número 2 aqui com uma setinha, que ele dividiu todo mundo. Agora eu vou dividir novamente por 2, porque tem números pares. O 9 vai ficar esperando. 24, sua metade é 12. Metade de 6 é 3. E metade de 30 é 15. De novo, vou dividir por 2, vai dar 9, 6, 3 fica esperando, 15 também, porque eles não dividem por 2. Divido novamente por 2, vai dar 9, 3, 3 e 15. Lembrando que os fatores primos que eu coloco aqui à direita dessa barra são dos menores para os maiores. E eu não tô marcando esse segundo 2, nem o terceiro e nem o quarto, porque eles só dividem alguns números. Eu só vou marcar com essa seta aqui quando dividir todos os números, porque significa que esse é um dos divisores. Agora aqui, não mais divide por 2, porque não tem par, mas divide por 3. Então, vamos lá? O próximo primo depois do 2 é o 3. 9 divide por 3? Sim, dá 3. 3 divide por 3? Sim, dá 1. 3 divide por 3? Sim, dá 1. E 15 divide por 3? Sim, dá 5. Então, dividiu todo mundo? Dividiu. Vou marcar esse 3 aqui também. Se eu deixar para fazer no final, eu vou confundir. Então, já que eu percebi que dividiu todo mundo, eu já venho aqui e marco aqui, tá? Agora, eu vou dividir por 3 de novo, porque 3 divide por 3 dá 1, 1, 1.
e o 5 fica esperando. O 5 divide só por ele mesmo e por 1. Então, fica 1, 1, 1, 1. Terminou minha decomposição. Logo, o máximo divisor comum é nada mais, nada menos do que a multiplicação desses números que dividiram todos os números ao mesmo tempo. Então, o máximo divisor comum de 18, 48, de 12 e de 60 é a multiplicação, ou seja, o produto entre esses fatores primos comuns a todos, que é 2 vezes 3, que dá 6. Pergunta, qual deve ser, então, o comprimento de cada fita? 6, gente. Eu posso dividir todas por 6. 6 m de metros. Posso dividir todas por 3. Posso dividir por 2? Posso. Posso dividir por 3? Posso. Mas eu posso dividir por 6, que é o maior pedaço possível. E é exatamente o que elas querem. No número 2, também apresenta, colocando aqui, ó, 12 verde, né? No número 2, a letra B pergunta quantos pedaços de fita serão obtidos ao todo. Gente, olha só. Eu quero saber, eu já sei que vai ser cortado de 6 em 6 metros. 6 em 6 metros. Mas quantas fitas isso vai dar? Vamos dividir cada uma dessas fitas dadas pelo tamanho 6. Vamos lá? Então, fica aqui, ó, 18 dividido por 6. 6 vezes quanto que dá 18? Vezes 3, não é isso? Então, aqui eu vou ter 3 fitas. 3 fitas de que cor? Azul. 3 fitas azuis. Agora, eu vou dividir 48 por 6. Qual o número que multiplica por 6? Que dá 48? É o 8. Menos 48, sobrou nada. Então, vão ser 8 fitas. Que cor? Amarela. 8 fitas amarelas. Vou dividir 12 por 6, que dá 2, né? 2 vezes 6, 12, menos 12, 0. Então, são 2 fitas, que cor? Verdes. Só para não negar o nosso Goiás, verdes. E, por fim, 60, vou dividir por 2. Qual que é a metade? Não, desculpa. Deixa eu pegar aqui a minha borracha. Eu tô dividindo por 6. Que dá 10, não é isso? 10 vezes 6, 60. Então, são 10 fitas vermelhas. Ele perguntou ao todo. O que é o todo? Total. Então, eu vou somar 3 azuis, mais 8 amarelas, mais 2 verdes, mais 10 vermelhas. Isso vai dar, então, quanto? 8 e 2 dá 10, mais 10 dá 20, mais 3 dá 23 pedaços. 23 pedaços. Viu? É só ir com calma. Muito bem. E a letra C? É possível dividir todas as fitas em pedaços de 4 metros? Sem que haja sobra? Gente, ele perguntou se esses números são divisíveis por 4. Qual que é a regra da divisão por 4? Lembra do trabalho de divisibilidade por 4? A gente sabe se o número é ou não divisível por 4 quando os dois últimos algarismos é divisível por 4. Então, é só ver se tá na tabuada do 4 esses números. Tem algum número que multiplica por 4 que dá 18? Não. Então, esse aqui não tem. Tem algum número que multiplica por 4 que dá 48? Opa, essa aqui tem. Essa aqui é o 12, né? 12 vezes 4 dá 48. Tem algum número que multiplica por 4 que dá 12? Sim, tem o 3.
tem algum número que multiplica por 4, que dá 60, esse aqui também tem que ver. 6 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4, sobra 2. Abaixo 0 dá 20. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20. Quando tira 20, sobrou o resto. 0. Mas a primeira, se eu tentasse dividir, daria 4 vezes 4, 16, ia sobrar 2. Então, é possível dividir todas as fitas em pedaços de 4 sem que sobra? Não. Aí ele pediu para justificar. Pois 18 não é divisível, não esquece do acento, no I, né, que é o mais forte, por 4. Muito simples, não é mesmo? As outras não dá sobra, mas essa aqui, pois 18 não é divisível por 4, portanto, né, logo sobrará. Logo sobrará, né? Sobrará 2. Muito bem, chegamos ao final deste capítulo. Vocês devem estar perguntando, mas professora, tem os exercícios? Sim, eu selecionei os mais importantes. Vocês têm condições de estar fazendo esses outros. Eu preciso dar início ao novo capítulo sobre estudo de frações antes que se encerre o semestre. Por isso que eu vou deixar esses poucos exercícios, ficaram pouquíssimos, pra gente fazer na hora que eu terminar a parte de frações, tudo bem? Que eu preciso ter um tempo maior para assumir esse capítulo aí 5. Então, eu deixo aqui para vocês ficarem à vontade para estar resolvendo esses exercícios, para estar me chamando, mas eu vou retomar neste capítulo quando eu encerrar frações. A partir desse aqui, você já tem condições de responder quaisquer questões sobre mínimo múltiplo comum, sobre máximo divisor comum, com ou sem a decomposição em fatores primos. Para casa agora, eu quero que vocês leiam a página 56, que faz uma revisão de tudo que foi estudado, e já inicia o estudo de frações lendo a página 57, 58 e 59, porque não é algo estranho, vocês já estudaram desde o 4º ano. Eu já revisei em janeiro, foi o primeiro assunto que nós entramos, fizemos exercício, colou no caderno, e agora a gente vai estudar de forma mais aprofundada, tá? Faça então essas leituras, essa é a única tarefa para casa. Um abraço para vocês e até amanhã.